Fala galera do Geração Z, aqui que tá falando é o João e hoje a gente vai trazer a crítica de Dunkirk, um dos filmes mais aguardados do ano. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos nessa! You can practically see it from here. What? Home. Dunkirk é dirigido por Christopher Nolan e aqui no canal a gente lançou um vídeo sobre a carreira do Nolan de uma maneira geral. Dá pausa aqui, vai lá, confere o vídeo do Nolan e volta aqui para ver a crítica de Dunkirk. Dunkirk vai contar a história da Operação Dynamo, uma operação que salvou cerca de 300 mil soldados ingleses lá na Segunda Guerra Mundial. E logo no início, Nolan já tem uma primeira cena que situa muito bem geograficamente onde a gente está, né, para a gente entender a importância e a dificuldade que os ingleses passam por estar ali em Dunkirk. E aí então, a direção de Nolan já começa a entrar no filme. Ele já divide o filme em 3 partes. Ele divide o filme em mole, ar e mar. Mas João, o que é mole? Papai Google. Mole é uma obra marítima de engenharia hidráulica que consiste numa estrutura costeira semelhante a um pontão ou estrutura alongada que é introduzida nos mares ou oceanos, apoiada no leito submarino pelo peso próprio das pedras ou dos blocos de concreto especiais, emergindo da superfície aquática. É, portanto, uma longa e estreita estrutura que se estende em direção do mar. Ou então que está na foto. E essa divisão já faz com que a gente tenha o entendimento de que a história não vai ser contada de maneira linear. Então Nolan, mais uma vez, introduzindo o seu estilo de montagem, o seu estilo de contar uma história. Na maior parte do filme não há uma romantização da guerra. Pelo contrário, os constantes fracassos dos personagens que a gente está acompanhando, a falta de diálogos, tudo isso, além de não romantizar a guerra, como, por exemplo, foi feito em um filme que concorreu ao Oscar no passado, Terra de Minas, onde os soldados ficam amigos, onde eles começam a se divertir, você tem uma romantização da guerra, aqui não acontece isso. Além disso, esses aspectos mostram que vai se tratar, e é importante a gente entender isso nesse filme, de que vai se tratar de um filme que não conta a história de personagens. O que mais me chamou a atenção nesse filme é a sua trilha sonora, composta pelo alemão Hans Zimmer. Eu sei que o Brasil não vive dos seus melhores momentos na economia, mas seria muito legal quem puder ir assistir esse filme em IMAX, para que você tenha a sensação real do que Nolan pensou. Na verdade, a trilha sonora é o que dá mais tensão ao filme, muito mais até do que está acontecendo em tela. Por exemplo, na primeira cena, você já tem um tiroteio e algumas mortes acontecem. Você não conhece ninguém, então você não está se importando muito com as mortes. Só que ao mesmo tempo você já está aflito, você já está com a atenção lá no alto por conta da música que está tocando. A mixagem de som é outra coisa espetacular aqui. Tem barulhos de bala, barulhos de objetos caindo, barulho de pessoas falando, barulho de gritos. É uma loucura. Você consegue entender, você consegue escutar e prestar atenção em cada som perfeitamente. Um não atrapalha o outro, um não atropela o outro. Não me surpreenderia se Dunkirk tivesse 3 indicações do Oscar nessas categorias, né? Melhor trilha sonora, melhor mixagem de som e melhor edição de som. A fotografia do filme é outra coisa espetacular. Muito mais clara do que o de costume, do que o Christopher Nolan vem fazendo. Por exemplo, ela não se assemelha muito a Batman Cavaleiro das Trevas ou a Origem, que são fotografias mais escuras. Aqui a paleta de cores escolhidas ela é mais clara. A fotografia usa bastante os planos gerais, aqueles planos abertos onde eu mostro onde a câmera está lá do alto. Então, mostra bastante esses planos gerais, onde você consegue enxergar basicamente tudo o que está acontecendo. Para quê? Para te mostrar, para te passar o tamanho daquela guerra, né? A quantidade de homens que estão ali naquela praia, o tamanho dos navios perante ao tamanho gigantesco do oceano. Falando um pouco do Nolan, roteirista aqui, né? O roteiro, diferentemente de outros filmes do Nolan, não tem aquela grande virada no final. A grande sacada desse roteiro é talvez costurar essas 3 histórias, né? Ele divide lá no início em 3 e depois, não é que ele transforma em uma única história só, mas ele costura e permeia e passa muito bem por todas as 3. Diferentemente de outros filmes em fazer, por exemplo, personagem A ser filho do personagem B, que tá na outra história, que ser irmão do personagem C, que no final ficar jogando na sua cara o tempo todo, ó, tem essas 3 histórias? São uma só, eu sou sagaz, sou inteligentão. Não. Nolan pega elementos da história A, elementos da história B e faz assim, ó. Os 2 elementos. Pum, encostou, mostrei. Mostrei uma vez que eles estão juntos ali. E acabou. Ele ignora. Ele entende que o espectador tem a capacidade de entender e que, na verdade,
tudo ali, apesar de estar sendo contado de forma diferente, aconteceu naquela batalha. Ele une, ele costura muito bem essas histórias, sem precisar ficar jogando na nossa cara o tempo todo. Falando um pouco mais do Nolan como diretor, exatamente para dinamizar essa ação, ele usa bastante esses cortes em movimento, onde você já tem o corte, próximo plano que vai vir, já é um plano de algo em movimento, de um tiro, de um avião, do navio passando, de alguma coisa. Além, é claro, da montagem magistral, onde você não fica confuso em momento algum. Ele sai de uma, sai para outra, volta, vai para a terceira e fica nesse samba do crioulo doido maravilhoso aí. E você não se perde. Existiu ali um pequeno momento onde em algumas perseguições ele usa uma câmera um pouco tremida, onde você tem a perseguição e a câmera fica balançando. Aquilo me incomoda um pouco. Por fim, para fechar, falando um pouco das atuações, a gente tem um elenco muito competente aqui em Dunkirk. Tom Hardy está cada vez maior em Hollywood, cada vez mais competente. Basicamente aqui ele atua com os seus olhos e com a voz. Por quê? Ele passa 99% do filme dentro da cabine do avião, com uma máscara. Ou seja, todas as expressões, todos os sentimentos dele têm que ser passados pelo olhar. E ele passa isso muito bem. Outro no elenco é Mark Rylance. Mark Rylance, que acabou de ganhar recentemente o Oscar de melhor ator coadjuvante por Ponte dos Espiões. E tá incrível aqui mais uma vez. Ele faz um britânico clássico, daquele tranquilo, sereno, calmo, mas completamente convicto do que quer e do que vai fazer. O nosso protagonista... Ah, João, você falou que não é um filme de personagens, que é um filme da história de Dunkirk. Sim, mas ele é o personagem onde vai ser o fio condutor. Esse personagem é protagonizado por Fionn Whitehead. Ele consegue exprimir basicamente todos os sentimentos do seu personagem pelo olhar, pela movimentação corporal, pelo gestual, pela forma como anda, tudo isso. É outro que está excelente nesse filme. A outra revelação que eu ia falar é o cantor pop ex One Direction, Harry Styles. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Harry, ele é dono de uma das cenas mais marcantes do filme, talvez a cena mais dramática, talvez a melhor cena do filme, pelo menos pra mim. É um personagem muito mais dramático e muito maior do que eu esperava que o Harry poderia receber nessa produção. Eles entregam o personagem como se ele fosse ator desde sempre. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já dá o like, já se inscreve no canal, compartilha. Valeu e até a próxima.